Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora com a gente os principais destaques do programa de hoje. Propriedade do sul catarinense já usa o trigo como alimento animal. Superintendente do Sistema OCB comenta hoje sobre o projeto de lei nacional número 4. Como o trabalhador rural deve usar equipamentos de proteção individual na aplicação de agrotóxicos. Governo Federal prorroga convênio 100 até 2025, menos para os fertilizantes. E quem vai pagar essa conta são duas categorias: o agricultor que está plantando e o consumidor no supermercado. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O tema Culturas de Inverno tem sido amplamente discutido em nossos programas porque é uma oportunidade de aliviar a pressão sobre o milho que está faltando para as rações animais. O objetivo é mostrar para os produtores rurais que existem maneiras de produzir outros grãos. A equipe do programa de TV ND Agro visitou uma propriedade no sul catarinense que usa o trigo na alimentação da vaca. A Maria Rosinete e o marido cultivam cereais como o milho, trigo e até grama para fazer feno. A família está na terceira safra e o trigo é um dos componentes na alimentação do rebanho. A gente fez análise do trigo bromatológica, que eles dizem, né? Foi perfeito. E com isso a gente substituiu até uns 20% do silo de milho com o silo do trigo forrageiro. Ao invés da terra ficar vazia, a gente acabou plantando o trigo e deu certo. E está funcionando e as vacas comeram muito bem. A propriedade da Maria Rosinete virou modelo de observação e acompanhamento da EPAGRE. O objetivo é aperfeiçoar os conhecimentos técnicos para o uso do trigo na alimentação animal. Nós não temos zoneamento agroclimático reconhecido pelo Ministério da Agricultura para o plantio do trigo aqui. Mas a gente aposta que é uma alternativa porque nós estamos numa área de transição entre serra e litoral, onde a gente tem microclimas favoráveis para essa prática. Cereais de inverno como trigo, aveia, centeio, cevada e triticale são opções viáveis para substituir o milho na formulação de rações e concentrados para alimentar suínos e aves. E essa realidade já é uma prática em muitas propriedades aqui de Santa Catarina. A Embrapa fez uma série de pesquisas sobre a dependência de milho e os custos de produção na cadeia produtiva. No caso dos suínos, nós podemos substituir 100% do milho pelo trigo, até pelo triticale também, né? E isso significa incluir até mais de 70% da ração, né? Compor com esses cereais, né? A Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural pretende ampliar em 20 mil hectares a área plantada com cereais de inverno aqui em Santa Catarina. O projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno destinados à produção de grãos contará com 5 milhões de reais em investimentos que serão destinados para apoiar os produtores. A intenção é ampliar em 20 mil hectares a área cultivada em todo o estado já na safra 2020-2021. Portanto, um programa que vai atender a um desafio que nós temos de aproveitar as áreas de inverno, não somente para produzir o trigo para o pão, mas produzir também o trigo, o triticale, o centeio, a cevada, para utilizar na fabricação de ração. Por isso, nós criamos esse programa, para que nós reduzimos a dependência da importação de milho de outros estados. Para as famílias interessadas no cultivo de cereais de inverno, as cooperativas fornecem as sementes e insumos para o plantio e o produtor realiza o pagamento ao final da safra, quando entrega os grãos e recebem o subsídio de R$ 250 por hectare cultivado. Os grãos entregues pelos produtores às cooperativas são destinados às agroindústrias e fábricas de ração instaladas no estado.
O projeto segue o modelo do programa Terra Boa, bastante conhecido pelos produtores rurais. Segundo a Associação Catarinense de Avicultura e o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados, já há interesse das agroindústrias na compra desses cereais. Fomentar aqui o nosso produtor local, além de produzir aquilo que já é consumido hoje, e também produzir a questão dos grãos de inverno para dentro dessa nossa cadeia produtiva. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, o superintendente do sistema OCB, Renato Nobili, comenta sobre o PLN 4, Projeto de Lei do Congresso Nacional número 4, e sua importância. É um projeto de lei diferente, onde traz a suplementação, a complementação de recursos que foram contingenciados quando o corte que aconteceu na aprovação da LDO recentemente. Só o impacto para o crédito rural no ambiente do agronegócio foram 2,4 bilhões de reais. E o impacto desse corte horizontal também atinge outras áreas, como saúde e previdência. Estamos, juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a ministra Tereza Cristina, fazendo essa defesa no Congresso Nacional, suportados pela FRECOP, sua diretoria e a FPA. Por falar em FPA, também tivemos um avanço importante na Câmara Federal nos últimos dias, com a aprovação do novo marco do licenciamento ambiental. Esse é um fato importante que destrava o fluxo de investimentos que ficam aí sujeitos a essa aprovação dos licenciamentos ambientais. O projeto foi relatado e aprovado na Câmara Federal com a relatoria do deputado Neri Geller. Está no Senado, onde estamos buscando trazer o senador Heinz como relator para fazer a defesa naquela casa. Então, dois processos importantíssimos. PLN 04, para poder continuarmos os processos de crédito rural 2021-22, também liberar contratos que ficaram travados ainda no processo de 2020 e 2021. Estamos muito empenhados nesses dois projetos de lei. E com um suporte muito forte do IPA. Quem é o IPA? O IPA é o Instituto Pensar Agro, é o braço técnico que dá suporte ao trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, que temos uma sinergia muito grande com a própria FRECOP. Muitos parlamentares são comuns nas duas frentes. E temos a grata satisfação de uma representação. A OCB, como uma das entidades mantenedoras do IPA, temos assento na sua diretoria. Tânia Zanella, gerente-geral da OCB, nos representa lá, ocupando uma vice-presidência do IPA. Uma guerreira, com a sua competência, com a sua dedicação e a sua responsabilidade, ela faz esse trabalho junto ao IPA, além das suas atribuições junto a todo o sistema cooperativista nacional, a OCB. Então, é Santa Catarina emprestando essa pessoa, essa profissional fantástica que mantém os seus valores, os seus princípios oriundos de Pumirim e com essa dedicação toda aí em prol do bom desenvolvimento e boa defesa do cooperativismo nacional. Parabéns ao IPA, parabéns Tânia, parabéns às duas frentes parlamentares, dos nossos valorosos deputados e senadores que defendem o cooperativismo brasileiro. Agora confira os assuntos que teremos no nosso próximo bloco. Como o trabalhador rural deve usar equipamentos de proteção individual na aplicação de agrotóxicos. Governo Federal prorroga convênio 100 até 2025, menos para os fertilizantes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooperpasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooperpasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooperpasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooperpasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooperpasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Para quem vive no campo, tem coisas que o tempo não muda. O brilho do orvalho pela manhã, o valor da palavra, as lições que passam de pai para filho. Mas aqui também tem coisas que se transformam. A carroça virou caminhão, tem mais tecnologia no galpão e mais produtividade em toda parte. Cada dia traz algo novo que faz crescer a lavoura, a produção, o rebanho. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, trazendo solução, transformando a vida do produtor rural, porque também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo e com o crescimento do agronegócio vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. O agronegócio catarinense responde por 30% do PIB e por 70% das exportações. Garante o trabalho e renda para mais de 20 mil produtores de aves e suínos e mais de 60 mil produtores de leite. E os cereais, como fonte de energia, são indispensáveis na produção de rações e sua oferta precisa ser ampliada. Por isso, a Secretaria de Estado da Agricultura está incentivando um programa de apoio ao plantio de cereais de inverno, como trigo, triticale e cevada, para a produção de rações. São mais de 20 mil hectares de meta que temos para 2021, subsidiando 50% do valor da semente aos produtores que plantem até 10 hectares. São novos desafios para que o produtor possa ter mais renda na sua propriedade, nós termos mais grãos para a fabricação de ração. Procure mais informações nas cooperativas, nos escritórios da EPAGRE de sua região. Apoio FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Temática, um espaço no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática, de segunda a sexta às 6 da manhã no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática tem o apoio do Sescopi, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E estamos voltando agora para falar de agrotóxicos.
Quando o agricultor opta pelo uso desses produtos, ele deve prestar muita atenção antes, durante e depois do manuseio. Os agrotóxicos podem causar intoxicação nas pessoas. Para proteger o trabalhador, os equipamentos de proteção individual devem ser usados corretamente. Reportagem do programa SC Agricultura. O equipamento de proteção individual, EPI, é fundamental para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, ajudando a evitar consequências negativas em situações de acidentes de trabalho. Para o trabalhador rural, o equipamento de proteção individual ajuda a evitar problemas com elementos tóxicos, como, por exemplo, gases e partículas suspensas de pulverizações. O equipamento de proteção individual necessário para manusear e posteriormente aplicar os produtos químicos nas culturas de interesse é composto pelas seguintes peças: calça, jaleco, botas de borracha, respirador com filtro, viseira facial, luvas nitrílicas, boné árabe, e o avental. Após verificar a condição de cada um desses equipamentos, é hora de vestir cada uma dessas peças. Neste momento, é recomendado que o operador siga a seguinte ordem: vista a calça e o jaleco, mantendo-o por fora da calça. Preferencialmente, essas peças devem ser feitas com tratamento hidrorrepelente para oferecer segurança ao usuário. Calce as botas, que devem ficar sempre por dentro da calça. As botas devem ser fabricadas em material de PVC, que é impermeável. Vista o avental. Ele protege contra vazamentos e respingos. É muito importante que durante o preparo da cauda, o avental seja usado virado para frente. Já durante a aplicação, ele deve ser usado para trás. Coloque o respirador com filtro e ajuste bem as fitas para uma boa vedação. Coloque a viseira facial e, em seguida, vista o boné árabe de forma que ele feche toda a volta da viseira para que ela fique bem acomodada e não sobre nenhum espaço entre ela e o boné árabe. Por fim, vista as luvas. As luvas protegem as mãos contra contaminações químicas. Caso a aplicação seja direcionada para cima, as luvas devem ser colocadas ao lado de fora da manga. Quando for direcionada para baixo, as luvas devem estar por dentro da manga. Após a utilização do EPI, é necessário fazer a sua remoção. A retirada do EPI é a parte que exige maior atenção por parte dos trabalhadores, pois os equipamentos podem estar contaminados. Para evitar uma contaminação acidental, siga a seguinte ordem: lave bem as luvas e, se possível, as botas, mas não as retire, continue com elas. Tire o boné árabe e, em seguida, o protetor facial, mas mantenha o respirador. Retire o avental. Tire o jaleco de forma que ele não vire do avesso. Para isso, primeiro solte as mãos das mangas, curve as costas e passe o pescoço por dentro do jaleco. Retire a bota e depois a calça, tomando cuidado para os pés e as pernas não entrarem em contato com a parte externa da roupa. Lave as luvas novamente e retire o respirador. Por fim, retire as luvas, puxando-as pelos dedos para não virarem do avesso. Após retirar todos os equipamentos, é recomendado que o operador tome banho, troque suas roupas para evitar que nenhum produto fique em contato com a sua pele. E encerrando a nossa prosa rural de hoje, vamos falar sobre
a prorrogação do Convênio 100, feita pelo CONFAS, Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda de todo o país. Essas novas regras passam a valer até dezembro de 2025. De maneira geral, os acordos foram mantidos, à exceção dos fertilizantes. Pelo texto original, o reajuste de 4% será escalonado até o final desse acordo. Vamos assistir à reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Se somarmos os 700 bilhões da agricultura, mais os 324 bilhões da pecuária, o valor bruto de produção agropecuária brasileira em 2021 deve ficar acima de R$1 trilhão. É disparado um dos setores mais sustentáveis do país. E para dar segurança a quem produz, o Conselho Nacional de Política Fazendária decidiu prorrogar o Convênio 100 até 2025. Esse Conselho Nacional, composto por secretários da Fazenda de todo o país, é quem define os convênios de ICMS na comercialização agropecuária, além da isenção de tributos nas operações internas. É uma regra que precisa ser conjunta. Qualquer argumento que destoe dos demais poderia travar todo esse movimento. Na decisão, as operações internas entre estados ficaram mantidas, como também estão mantidas as reduções nas bases de cálculo das operações interestaduais de 60% para os insumos agrícolas e de 30% para os insumos pecuários. Mas os fertilizantes, que causam um impacto importante na produção das lavouras, foram majorados. Um estado ou dois estados que nós não sabemos precisar, embora algumas informações indicavam qual era esse estado, não concordou e fez com que os fertilizantes, os adubos que nós vamos utilizar, será tributado a partir de 2022. 1% ao mês, aumentando, até chegarmos no vencimento do convênio desta etapa em 2025, com 4% de ICM sobre o nosso fertilizante. Não era o que nós almejávamos, mas muitos ainda dos nossos insumos, os nossos defensivos agrícolas, a nossa ração, vão continuar ainda com isenção. Mesmo entendendo que os fertilizantes também são usados pela agricultura familiar, pela média agricultura e pela grande agricultura, deveria estar contemplado. Mas se isso não foi possível, nós entendemos que ainda assim impactou positivamente a aprovação até 2025. Com isso, a agricultura familiar pode ter um fôlego a mais e trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade. No caso dos fertilizantes, o CONFAS decidiu que os tributos serão escalonados em 1% ao ano, chegando aos 4% até 2025. Uma decisão que desagradou a Comissão da Agricultura da Alesc. A prorrogação nós vimos como muito positiva nesses 4 anos, dá condições do setor se planejar. Mas também com muita preocupação o aumento da alíquota na questão dos fertilizantes. Porque os solos brasileiros todos precisam de fertilizantes. E isso deve impactar o custo de produção de cereais e de outras culturas aqui no Brasil. E quem vai pagar essa conta são duas categorias. O agricultor que está plantando e o consumidor no supermercado. Num período de pandemia, com alta taxa de desemprego, aqui na Comissão de Agricultura nós entendemos que não é o momento, né, do governo aumentar esses impostos, principalmente na área de fertilizantes, porque ela impacta diretamente no custo de produção dos produtos agrícolas. Inclusive no momento em que a agricultura brasileira tem dado grandes exemplos, né, em termos tecnológicos, nós temos onerando, criando mais impostos sobre este setor. E os produtores de grãos do estado, como avaliaram essa decisão do Conselho Fazendário? Foi positiva? O ideal seria que não tivesse essa tributação. Nós estamos cansados de pagar impostos, descer ao pagamento de imposto. Então hoje que começa com 1%, vai terminar lá na frente com muito mais, a gente sabe como isso acontece. Mas enfim, já foi uma vitória, como eu falei, parcial, aonde aconteceu de ficar até 2025 o Convênio 100. As cooperativas do ramo agro ainda estão analisando com mais cuidados os impactos desse reajuste. A FECOAGRO, que produz fertilizantes, e a OCB, que gerencia todas as demais cooperativas agrícolas,
entendem que é preciso ler cada capítulo desse novo convênio com muita atenção. A gente está avaliando os impactos com as nossas unidades estaduais e com as cooperativas, já que as alíquotas elas são diferentes por região, assim como a produção e o consumo, ela também se diferencia por região. Alguns estudos que nós fizemos anteriormente, sempre que foi preciso pleitear a prorrogação do convênio, a gente evidenciou que esse aumento no custo de produção ele pode refletir na redução da rentabilidade no meio rural, na redução do resultado da atividade em margens mínimas ou até negativas do ramo agropecuário, como também na elevação do custo da cesta básica, aumento de inflação, redução da capacidade de investimento no agronegócio, e isso teria todo um reflexo na cadeia, chegando até o consumidor final. Então, teria também esse aumento do alimento para o consumidor final. O processo na indústria ele é sempre repassador de custos. Se for atribuído tributação em cima de um fertilizante, quer seja matéria-prima ou quer seja o produto acabado, essa tributação vai implicar em repassar em cima dos custos. Então, as indústrias dificilmente vão ter alguma perda em função disso. Agora, quem vai pagar a conta realmente no final é o agricultor, especialmente aqui em Santa Catarina, onde a nossa indústria ela representa mais de 95% das suas atividades com o agricultor interno estadual, vai ter um custo adicional para o agricultor. Nesse primeiro ano, a partir de 2022, 1%, depois chegando a 4% nos anos seguintes. Então, no estado de Santa Catarina, a partir do ano que vem, fica bem claro que nesse ano não muda nada, haverá um incremento de custo de 1% de tributação para o agricultor, pois as indústrias que fazem a importação e o processamento certamente vão ter que repassar esse custo. Ler, entender e desafiar o sistema se for preciso, mas sempre buscando o equilíbrio entre a produção e o consumo, porque só o agricultor pagar essa conta não é justo. E torcendo para que os reajustes dos fertilizantes não pesem muito nos custos de produção, nós vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, saúde para você e sua família, e até o nosso próximo encontro.